Bom dia, pessoal, tudo certo? Passaram bem a semana? Então, quem tá aqui já? Maria, Letícia, Caroline, Paula e Amanda. Ok. Só pra gente dar uma recordada, né? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre aquela rotina dentro de um depósito, né? De uma empresa que faz delivery, por exemplo. Então, falamos um pouco sobre a rotina dos robôs, ou a própria rotina do espaço, como é que era feito, né? Você chega o pedido, aí vai para o robô busca o produto. Vocês lembram disso? Não? Nós comentamos um pouquinho sobre essa rotina, com base no texto. Só um minuto. Com base no texto The Super Employees, né? Que eram aqueles employees empregados, super empregados lá da empresa, né? Bem, e dentro dessa rotina de trabalho, nós vimos que existia uma sequência. Então, primeiro se fazia isso, depois se fazia aquilo, depois disso fazia aquilo e finalmente isso. Então, nós vimos aquelas palavrinhas, né, dentro das sequencing words, que é aquelas palavrinhas que indicam sequência. Então, para a gente começar a fazer alguma coisa, isso aqui foi o que aconteceu primeiro. A gente pode usar o first of all. Bom dia, outra Amanda, tudo bem? Amanda Cristina. Então, o first of all, o then, o next. Vocês estão lembrados disso, não? Até nós pusemos o áudio, né? Estão lembrados ou não? Sim, professor. Tá, que bom. Bem, então vamos lá. Vamos dar uma relembrada então nessas palavrinhas, porque para a gente deixar bem claro como é que funciona quando a gente quer dizer alguma coisa e falar em sequência, tá? Então vamos lá. Então, para começar alguma coisa, né? A gente pode usar o first of all. Então, isso aqui é o que vai acontecer primeiro, né? First of all. Lá no final, eu posso usar o finally. Finally. Então, primeiro de tudo, aconteceu isso. Até que finalmente aconteceu isso. Só que entre o first of all e o finally, você pode ter outras ações. Estamos falando de coisas sequenciais, de sequência, né? Então, para indicar essa sequência, é que a gente pode usar, por exemplo, a palavrinha then, pode usar a palavrinha next, pode usar a palavrinha after, that. Então, vejam bem que essas palavrinhas, then, next, after that, são sinônimos praticamente, né? Então, primeiramente, o primeiro de tudo, fizemos isso. Then, então, fizemos aquilo. Depois, fizemos isso. Depois disso, fizemos isso. E, finalmente, fizemos isso. Então, aqui a gente tem as sequence words, ok?
Lembraram bem disso? Dessas sequence words? Alguma dúvida com relação a essas palavrinhas? Não. Pode perguntar. Professor, o senhor pode repetir elas de novo? Claro. Claro. Então, por exemplo, né? First of all. Primeiro de tudo. First. Lembra do first? Primeiro. All é tudo. Então, primeiro de tudo, ou primeiramente. First of all. Eu fiz isso. Then, então, eu fiz isso. Next, depois, eu fiz isso. After that, depois disso, eu fiz isso. Então, depois disso, são todas equivalentes, tá? Até que, finalmente, eu fiz isso. Então, é uma sequência, né? Então, lembra lá naquele texto, first of all, né? Lá do warehouse, né? Do depósito, né? Ou do centro de distribuição, vamos dizer assim. Primeiramente, the warehouse computer receives. Então, o computador lá do centro de distribuição recebe o pedido, o pedido do customer, do cliente. Then, então, esse computador informa um robô para encontrar a caixa onde tem aquele produto. Next. Depois, o robô encontra a caixa e entrega para esse humano que está ali cuidando das coisas. Depois disso, a pessoa pega o produto, né, que vai ser enviado ao cliente e, finalmente, o robô leva a caixa de volta. Então, essa era a sequência que tinha lá naquele centro de distribuição. Mas vamos passar um pouquinho para a nossa realidade, né? Então, olha, tendo em mente essas palavrinhas aqui, essa sequência, pensa um pouquinho em algumas coisas, em uma sequência de coisas que vocês fazem de manhã, tá? Então, se eu perguntar para vocês assim, what do you do in the morning? Vamos lá, ó. What do you do in the morning? Então, se eu perguntar aqui, vou fazer uma perguntinha, deixa eu só colocar uma nova página aqui. Só um momento. Então, eu vou fazer uma pergunta assim para vocês, ó. Opa, só um segundo. What do you do in the morning? Okay? What do you do in the morning? Todos entenderam essa pergunta ou não? Sim. Tranquilo, né? Muito bem, Priscila. Então, vamos lá. What do you do in the morning? Eu quero que vocês pensem, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, colocarem aí no papel e sequenciem 4 coisinhas que vocês fazem de manhã, né? O que vocês fazem primeiro, depois e finalmente. Não precisa de 5 não, pode ser 4. Bom, vamos fazer 5, porque assim a gente usa todas aquelas palavrinhas, tá? Se vocês tiverem dúvida com relação ao vocabulário, me perguntem. Lembrando que se é uma ação habitual que vocês fazem habitualmente, nós vamos usar o verbo no simple present, ok? O verbo no simple present. Então, um exemplo, eu
assisto TV. I watch TV. Ou eu tomo café da manhã. I have breakfast. Eu escovo os dentes. I brush my teeth. Eu ligo o computador. I turn on the computer. Ok? Então, são ações. Ok? E, por exemplo, eu almoço. I have lunch. Vocês querem que eu coloque algum vocabuláriozinho aqui que vocês podem fazer uso? Preferem? Ou vocês vão, com dúvida, vocês vão me perguntando. Vamos lá. Vamos, gente? Pode colocar, professor. Tá, então eu vou colocar um vocabulário aqui que pode ajudar vocês. Vamos ver. Muito bem. Deixa eu acrescentar mais uma página aqui. Wake up. Wake up, acordar. Acordar. Bom, um equivalente aqui, né, que é o get up. Get up, levantar. Brush my teeth. Escovar os dentes. Enfim, have breakfast. Tomar café da manhã. Esse tomar café da manhã, tá? Have lunch. Almoçar. Acho que já dá para começar, né? Com essas palavrinhas aí. Ok? Então, wake up, acordar. Get up, levantar. Pode usar um como o outro, né? Ou um na sequência do outro. Brush my teeth, escovar os dentes. Ou wash my face, lavar o rosto. Have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch, almoçar. Turn on the computer. Enfim, ok? Attend class, assistir a aula, ok? Study, I study, por exemplo, né? Eu estudo. I have lessons, eu tenho aula. Tá? Então já dá para vocês começarem. Então, por favor, eu vou dar uns minutinhos para vocês montarem essas frases, tá? E aí eu vou pedir para que vocês ou coloquem essas frases no chat, ou utilizem o microfone ou câmera para falar, tá bom? Se tiver dúvida, é só perguntar. Quem mais entrou? Carla. Bom dia, Carla. Vocês estão fazendo aí, gente?
Tudo bem, Carla, tranquilo. Então, vamos lá. What do you do in the morning? Usando as palavrinhas que indicam sequência, não é? First of all, then, next, after that e finally. Oi, Carla, posso sim, ó. Carla, a aula passada nós vimos aqui essas palavrinhas que indicam sequência, tá? Então, first of all, primeiro de tudo, eu faço isso ou acontece isso. Depois, o then é depois, o next. O then ou next, os dois significam então, ou o then é mais então, eu faço isso. Next, depois eu faço aquilo. After that, eu faço aquilo. E finally, finalmente. Então, eu tenho aqui uma palavrinha que inicia uma sequência de ações, que é o first of all, primeiro de tudo, e tem finalmente, finally, que termina essa sequência de ações. E entre o início e o fim dessas ações, eu posso ter outras, que eu posso utilizar, então, palavrinhas como then, então, next, depois, after that, depois disso, para indicar o que eu faço, ou indicar uma sequência de ações qualquer, né? Bem, eu fiz uma pergunta. What do you do in the morning? O que você faz de manhã? Então, esse o que você faz de manhã, what do you do in the morning? Eu pedi para vocês elencarem aí 5 coisas que vocês fazem de manhã e colocarem na sequência usando aquelas palavrinhas, né? Então, aí, eu coloquei para vocês aqui uma série de verbos que podem ajudar, né, vocês a montarem essas frases. Então, é isso que eu pedi para vocês, tá bom? Tudo bem agora, Carla? Tá mais claro? Pronto? Alguém já terminou? Alguém gostaria de me dizer what do you do in the morning? Eu ainda estou no next, professor. Ah, tá bom, ok. Tranquilo. Professor, e quando eu devo usar o letter? É letter que fala? Que nem nos filmes passa 2 meses depois, né? Então, vejam. Later. Depois, mais tarde, né? Então, sem problema. Você pode usar o later como se fosse o then, como se fosse o next, tá? Embora o later, ele dá a ideia que é um pouco mais tarde, um pouco depois, né? Não é tão na sequência assim. Geralmente nos filmes se usa ele, né? Usa. Nos filmes. Isso. Para mostrar o tempo, né? Quanto tempo Sim. depois passou, geralmente usa ele. Isso. 2 months later, 2 meses depois, 1 year later, né? Porque vem de late. Late é tarde, atrasado. Agora, later, mais tarde. Então, esse later pode ser depois, mais tarde, 2 anos mais tarde, tá? Então, ele também indica sequência, só que uma sequência que tem um espaço maior. Tudo bem? Vamos lá, quem começa? What do you do in the morning? Quem já finalizou pode colocar no chat, tá bom? Senão vou ter que fazer um sorteiozinho aqui e chamar um por um. Professor, tô no finalmente. Espera só mais um pouquinho. Ah, não, claro. Terminando finalmente. Claro. Ok. Priscila. Não sei se a colocação tá certa, professor. Se eu montei a frase correta. Don't worry. Vamos lá. Priscila. First of all, I see telephone. Só um minutinho que eu... Priscila, Ana Paula.
Paulo e Priscila por enquanto só. Vamos lá, gente. Ok, então vamos lá. Priscilla, what do you do in the morning? You said that first of all, I see telephone. So I take it and make coffee. Next, I brush my teeth. After that, I turn on the computer. And finally, I watch the class. Okay? Ana Paula, I wake up and brush my teeth. I see the class, I have breakfast. Okay, I make lunch and I eat lunch. Paula, cadê as palavrinhas? First of all, next, after that e finally, né? Vamos usar essas palavrinhas também, tá bom? Para poder... Muito bem. Quem mais? Paula e Priscila, por enquanto. Paula, dia 9. E a Priscila também. Priscila também. Quem mais? Mais ninguém? Amanda Mulato, what do you do in the morning? Qual é a dificuldade? Amanda, Caroline, qual é a dificuldade de vocês a Maria, em colocar isso na sequência? Fala um pouquinho para mim. Carla. I get up, first of all, so I study and I make coffee. Next time I do like this. After that, I'll start reading and finally, the pandemia. O que você quis dizer com isso, Carla? Finally, the pandemia. Vamos lá, gente. Ok. Vamos lá, quem mais? Mais ninguém? Estou terminando, professor. Desculpa. Vamos lá, mais uns minutinhos, então. Amanda. First, wake up, get up, brush your teeth, drink milk e have lunch. Mais alguém? Então vamos lá. Com base no que vocês... outra Amanda. I wake, brush my teeth, I have... eat lunch. Tá. Ok, Amanda. Tomar café, have breakfast, tá? Wake, acordar. Brush my teeth, ok. I have to clean the house. Ok, you can say clean the house. E I eat lunch. Tá, então, Amanda,
Só faltou a Maria. Cadê a Maria? E então, Maria, cadê suas frasezinhas? Sim, mas eu também estou com 3G. Você não consegue escrever aí essas frases? Ok, então depois que a gente terminar a aula, eu vou te pedir um favor, que você escreva essa rotina sua e envie, tá bom? Então vamos lá, ó. Com base no que vocês escreveram, vamos dar uma recordada em como a gente utiliza como que a gente fala um pouco de ações habituais, né? De como a gente utiliza o present, o simple present. Então vamos lá, ó. Que eu quero lembrar aqui com vocês. Então, para indicar ações habituais, ou verdades generalizadas, né? Verdades generalizadas, verdades gerais, tá? A gente usa em inglês o simple present. Ok? Então a gente usa o simple present. Tá? Ok, Letícia? Bem, então vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Qual que é a estrutura de uma oração em inglês? A gente tem o sujeito, mais o verbo e mais os complementos. Ok? Então, veja bem. Em português, muitas vezes a gente pode omitir o sujeito, né? Tomo café às 9. Tomo. Quem toma? Eu. Porque a conjugação do verbo tomar, tomo, é para a primeira pessoa. Então, eu tomo café às 9, tomo café às 9. Tá? Estudo todo dia. Quem estuda? Eu estudo todo dia. Então, muitas vezes você pode omitir esse sujeito. Agora, em inglês, não dá para fazer essa omissão. Por que não dá? Então, vamos relembrar aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, só um minuto. Eu vou pegar, por exemplo, o verbo estudar. Ou ainda o verbo trabalhar, vai. O verbo trabalhar, que é work. Como é que a gente conjuga mesmo? Eu, work. Você, you, work. É a mesma coisa, ó. Só vai mudar aqui, ó, para he, para she. O it é que a gente vai acrescentar o s, works. Para as outras pessoas,
We, que é nós, né? We work. Tudo igual, ó. Vocês, you work. E eles, they work. Então, vamos supor que eu tenho uma frase em inglês assim, ó. Que eu quero, que eu resolva omitir o sujeito. A frase aqui, ó. Work every day. Every day. Lembra do advérbio de frequência? Todo dia. Aqui está faltando o sujeito. Nessa frase, work every day, qual é o sujeito? O que vocês colocariam como sujeito aqui no work every day? O que vocês acham? Qual é o sujeito, gente? Chutem aí, arrisquem. Eu trabalho everyday todo dia? Não. Não sei. Você acha que sou eu? Pode ser eu. Mas pode ser você também? You work every day? Você trabalha todo dia? Ou não? Sim, se for uma pergunta, pode. Não, porque se for uma pergunta. Mas isso eu estou afirmando. Porque você se trabalha todo dia. Mim, eu estou afirmando. Eu trabalho todo dia. Agora, se estou perguntando, se eu estou falando do senhor, eu estou dando uma pergunta para o senhor. Você trabalha todo dia? Mas não faz pergunta para mim, não. Afirma para mim. Professor, você trabalha todo dia. Afirma. Calma aí. You work every day. Pode ser? You work, só colocar o you, não precisa de mais nada? Ué, aqui já está o verbo trabalhar todo dia, né? Então, se você coloca o I aqui, o eu trabalho todo dia. Se você coloca o you? Entendi. You work every day. E se eu coloco o I? Pode ser também? O I é nós. Pode ser. Então, daí o trabalho continua assim ou muda? Porque nós trabalhamos. Então, mas a conjugação aqui, ó. A conjugação aqui. We work. No inglês não muda, né? Só muda. Não muda. Tá. Exatamente, no inglês não muda. Essa é a questão, ó. Então, de repente, eu posso colocar aqui também eles, ó. They. Eles trabalham todo dia. Não posso? Sim. Não muda, né? Então, aqui eu posso colocar they, eu posso colocar I, eu posso colocar you. Então, veja bem, diferentemente do português, né? Que você consegue inferir, trabalho todo dia, trabalhamos à noite. Quem trabalhamos? Nós, né? Então, diferentemente do português, realmente não dá para saber aqui. Você não consegue saber. Então, por isso que em inglês tem que ter o sujeito antes do verbo, tá bom? Vocês precisam colocar o sujeito antes do verbo. Agora eu estou entendendo o que o senhor me disse lá atrás, no começo, que o português era mais difícil porque vai mudando, né, o verbo. No inglês, não. No inglês, ele permanece sempre o mesmo. Agora que eu fui entender. Na verdade, né, se a gente for ver aqui, só tem uma mudançazinha no presente, que é aqui, ó, para he, she, it, né? Para ele ou ela, que a gente acrescenta o S aqui, ó. Né? Essa é a única mudança. Então, para he, she, it, a gente acrescenta o S. Ok? Então, aí sim, vamos supor que eu tenha aqui nessa oração, eu estou sem o sujeito aqui, não sei quem é. Mas, vamos supor que eu tivesse um S aqui, ó. Works every day. Agora, se eu tenho esse verbo com S, só pode ser ele ou ela, tá? Ou it, que é para impessoal, né? Então, aqui pode ser he works, ele trabalha todo dia, ou she works, ela trabalha todo dia. Porque tem esse S aqui. O it é mais para coisas, né, professor? Para falar de coisas, né? Isso, tá? Então, por exemplo, a empresa contrata todo ano, né? Então, aí essa empresa é it, ok? Ou ainda para animais também, né? Você pode usar para animais, usar o it também,
tá? Então, olha só, não muda. Eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. O verbo não muda, ó, não muda, tá? E digo mais ainda, hein? Quando é o verbo no passado, é igual para todo mundo. Não muda nem aqui, ó, nem he, she, it, tá? Isso nós não vimos ainda, mas se fosse o verbo no passado aí, eu worked, com ed no final. You worked, he, she ou it worked. É igualzinho para todo mundo. Por isso que é importante que a gente coloque o sujeito antes da frase. E para conjugar o verbo, então, é exatamente isso. Em inglês é mais fácil, tá? Do que em português, eu pelo menos acho, né? E é aqui também que a gente entende por que às vezes o americano ele se atrapalha um pouco quando ele está aprendendo o português, olha. Porque se eu tenho aqui o verbo no infinitivo, o que significa um verbo no infinitivo mesmo, gente? Vocês lembram ou não? Não, eu não. Então, é o nome do verbo, vai. É o verbo sem conjugação. Trabalhar. Em português a gente tem aquela terminação ar, ou ir. Então, trabalhar. Não está conjugado, é o nome do verbo. Vai, ele na forma natural. Verbo trabalhar. Verbo dormir. Verbo vestir, assistir, ler. Tudo bem? Então, ler. Eu leio. Você lê. Assistir. Eu assisto. Você assiste. Então, veja. O verbo sem conjugação é o infinitivo, que a gente chama de infinitivo do verbo. Trabalhar, por exemplo. Agora, notem que o verbo no infinitivo, ó, tá igual aqui, ó. Então, para o americano ou para o inglês, enfim, uma pessoa nativa cujo país fala língua inglesa, o que vai acontecer aí, né? Você tem verbo trabalhar, aí o americano vem aqui, começa a aprender o português e ele fala assim, então eu trabalhar, você trabalhar, ela trabalhar, nós trabalhar. Então ele conjuga tudo como se fosse trabalhar. Por quê? Porque no infinitivo, para ele, é o trabalhar, tá? Esse é um fato que a gente tem aí. Por que às vezes o americano fala dessa maneira, tá? Mas vocês conseguiram compreender isso aqui? Então, sujeito, verbo e complemento, tá? E só vai ter S no verbo, no presente, se for he, she ou it, tá bom? Agora, é claro que aqui, né, pessoal, a gente, para o verbo to be, isso muda um pouco, né? Porque para o verbo to be, o que a gente tem, né? Aí a conjugação é diferente, é um verbo, vamos dizer assim, cuja conjugação difere dos outros verbos, né? É um verbo auxiliar. Então, aí, para o verbo to be, ó, aí sim você muda. I am. You are. He. She. Ou it is. Para nós, we are. Aí volta igual aqui, né? You are. E they are. Então, na verdade, para o verbo to be, muda para a primeira pessoa, que é I am, e muda para he, she, it, que aí é is. Os demais, tudo igual. Lembraram disso? Aproveitando que a gente está falando aqui de um verbo auxiliar, né? Tem um outro verbo auxiliar. Deixa eu até apagar esse aqui, mas tem um outro verbo auxiliar, que é o verbo can. Esse verbo can também é auxiliar, tá? Então, vamos lá. O verbo can. O verbo can
É um verbo auxiliar e é o verbo poder. Como é que eu conjugo o verbo can? Esse é mais fácil ainda, ó. É I can, eu posso, né? Você pode, you can. Para he, she e it também é can. A gente não acrescenta S na terceira pessoa para o verbo can. We can, you can e they can. Tudo bem? Tranquilo? Esse daí não muda nada também. Esse não muda nada. Esse é igualzinho. Ainda muda, esse não. Exatamente, esse verbo, ele não muda nada. Ele é igual para todo mundo. Tá bom? Até aqui. Estão lembrando? Porque tudo isso vocês viram lá, hein? No semestre passado. Mas tudo bem, vamos lembrando, tá? Agora, uma coisa importante desses verbos. Uma diferença importante entre os verbos que são auxiliares e os verbos que não são auxiliares. E essa diferença vai aparecer muito claramente nas orações interrogativas e negativas. Então, eu estou relembrando, tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos pegar um verbo que não seja... Ou vamos pegar o verbo to be, vai. She is Brazilian. She is Brazilian. Cadê o sujeito? Quem é o sujeito aqui? Sujeito, vamos lá. Sujeito, gente. O que está escrito aí? Hello? Ela é brasileira. Tudo bem, então quem é o sujeito? Ela? Ela. Qual é o verbo? To be? É o to Ela be. é? Isso, she is Brazilian. Tá. Se fosse você, ao invés de she is, se fosse você é brasileiro, né? Então o sujeito seria you, conjugação para o verbo to be, e you are Brazilian. Até aqui, tranquilo? Essa oração está na afirmativa, negativa ou interrogativa? Você é brasileira, está na interrogativa, negativa ou afirmativa? O que vocês acham? Afirmativo. Tem um ponto final. Você é brasileiro. Está na afirmativa, tem um ponto final aqui. Muito bem. Então, para colocar na interrogativa, né, a gente teria o ponto de interrogação aqui. Então, veja, em português, você é brasileira. Em português, você é brasileira. Como é que eu coloco isso na interrogativa em português? Quem me fala? Em português. É a mesma coisa, você é brasileiro? Você O que muda? O que muda? Você é brasileiro? O ponto de interrogação. Tá, e na maneira de falar, né? Na entonação. Sim, é a entonação, isso. Perfeito, tá. Em inglês, aqui a gente tem um diferencial. Não é assim, simplesmente. Então, em inglês, para verbos auxiliares, então, to be, o can, para eu fazer a interrogativa, além na fala de mudar a entonação, na escrita, além de eu colocar o ponto de interrogação,
eu faço uma inversão aqui no verbo. Ó. Eu coloco o verbo na frente do sujeito. Então, para eu colocar essa oração na interrogativa, vai ficar Are you Brazilian? Lembraram disso? Are you Brazilian? Yes, I am. Ou no, I am not. Lembraram disso, pessoal? Yes. Então, para se fazer uma interrogativa em inglês, quando o verbo for auxiliar, a gente coloca o verbo na frente do sujeito. Tá? E para fazer a negativa, é só colocar o not depois do verbo. Então, you are Brazilian, you are not Brazilian. You are Brazilian, you are not Brazilian. You aren't Brazilian, ok? Muito bem. Então, se isso acontece para os verbos auxiliares, né? Vamos imaginar aqui que ao invés do verbo to be, ao invés do verbo to be, eu tenha uma oração usando aquele verbo que a gente acabou de ver agora, tá? Se eu tiver assim, ó, you can help me. Ponto. Tá na afirmativa. Então, veja bem, you can help me. O que está escrito aí? Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Então, a gente tem aqui o verbo can, que também é um verbo auxiliar. Muito bem. Se o verbo can também é auxiliar, como é que eu faço, como é que eu passo essa oração para a interrogativa? Ela está na afirmativa. Você pode me ajudar. Mas e se eu quiser perguntar, você pode me ajudar? Como é que fica isso aqui na interrogativa? Aí, nesse caso, também muda só o auxiliar. Can you help me? Perfect. Só muda o auxiliar. Perfect. Então, você pega esse verbo auxiliar aqui e traz na frente do sujeito. Can you help me? Perfect. Can you help me? Yes. I can, no, I can't, enfim. Bom, can you help me? Então, vejam bem. Verbo auxiliar, verbo can, verbo poder, tá? O que eu estou pedindo aqui? O que eu estou pedindo? Você pode me ajudar? Então, eu estou pedindo uma ajuda. Eu estou pedindo uma ajuda. Perfect. Eu estou pedindo uma ajuda. Então, veja bem. Eu estou... Aqui nesse caso, tá? Eu estou asking. Verbo ask é pedir, solicitar. Asking for help. Só baixar isso aqui. Asking for help. Então, asking for help, pedir ajuda. Ok? Esse asking, ele é pedir ou solicitar em qual situação? Tá na frente do negativo aí? É isso? Não. Esquece esse negativo aqui. Desculpa. Deixa só para não confundir vocês aqui. Esquece isso aqui. Eu só estou dizendo que isso aqui é um título que eu estou dando, tá? Para algo, para uma situação que vocês podem utilizar, uma situação que vocês podem utilizar o verbo can, o verbo poder. Então, vocês podem utilizar o verbo can para quê? Para pedir ajuda. Para pedir ajuda. Tá? Então, essa é uma situação. Asking for help significa pedindo ajuda. Tudo bem? Por outro lado, vamos colocar mais uma pagininha aqui, ó.
Se eu tiver assim, ó. I can help you. O que está escrito agora? Está na afirmativa. O que significa? Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você? Isso, está na afirmativa. Como é que eu passo isso para a interrogativa? Como? Can you help? Isso, então pera lá. Você vai pegar o can, passar para cá. Mas espera um pouquinho, ó. I can. Então ficou can, o quê? O resto continua. Can I help you? Ah, eu achei que mudasse o you. Eu achei que o you fosse na frente. Então continua também, a mesma coisa. Sempre continua, né? Sempre continua. Agora, por quê? Ó, eu posso te ajudar. Se eu coloco na interrogativa, ficou posso te ajudar? Não é isso, ó? Aqui, ó. Can I? Sim, por isso que eu achei que o I, ele saísse, ele pulasse fora da frase, por causa disso. Então o I, ele continua. Sim. Posso te ajudar? Ok? Posso te ajudar? Porque se você mudar aí para you, você pode ajudar você, não faz sentido. Seria aquela frase anterior, né? Então, aqui é importante, ó. Veja bem. Deixa eu só pegar aqui, ó. Nessa frase anterior aqui, ó. You can help me. Você pode me ajudar. Interrogativa. Você pode me ajudar? Eu estou pedindo ajuda. Asking for help. Estou pedindo ajuda. Tá? Agora, nessa outra eu estou oferecendo ajuda, né? Exatamente. Nessa outra, eu estou oferecendo ajuda. Ó. Então, nessa aqui eu estou asking. Ok? Nessa aqui, eu estou o quê? Que você falou agora? Fala de novo. Eu estou oferecendo ajuda. Offering. Estou oferecendo ajuda. Offering help. Ficou horrível esse help aqui. Peraí. Estou offering help. Tudo bem? Então, vejam bem. Essa aqui é uma forma que eu tenho para oferecer ajuda. Tá aqui, ó. É exatamente essa aqui, ó. Can I help you? Então, é uma forma que eu estou oferecendo ajuda, não é? Então, aqui é offering help. Eu estou oferecendo, posso te ajudar, ok? E na outra página, eu vou ter aqui asking for help, ou seja, nessa página eu estou pedindo ajuda. Can you help me? Então aqui, ó, can you help me? Aqui eu estou pedindo ajuda. Importante, vocês conseguiram entender essa diferença? Tranquilo? Então, pedindo. Can you help me? Oferecendo. Can I help you? Ok? Então, assim, só para a gente... em português, se eu perguntasse para você assim, você pode me ajudar? O que você me responderia? O que vocês me responderiam? Qualquer coisa. Vamos lá. O que vem na cabeça? Primeira coisa. Ei, você pode me ajudar? Yes. Mas eu acho que não é só yes.
Posso, mas podemos até completar. Certamente, claro que posso, não é isso? Claro que posso, certamente que eu posso, né? Então, aqui são duas situações e é legal a gente deixar isso bem claro aqui. Ó. Então, uma eu ofereço, a outra eu peço ajuda, né? Uma eu ofereço e a outra eu peço ajuda. Então, veja bem, se eu estou, se a pessoa está me pedindo ajuda, vamos botar aqui de novo. Can you help me? Algumas respostas para isso você matou, tudo bem. Yes. Yes. Yes, Sim. of course. Of course. Yes, of course. Ou sure, certamente. Então são respostas que a gente tem, que a gente chamaria de responding to a request, respondendo uma solicitação a um pedido, né? Agora, por sua vez, se eu colocar aqui, ó, eu agora estou oferecendo ajuda. Can I help you? Em português, pensa em português um pouquinho agora aqui, ó. Se você está lá toda atrapalhada com alguma coisa, alguém chega e fala assim, can I help you? Posso te ajudar? O que você diria para essa pessoa? Se ela, Yes, please. Ok. Aqui você não vai dizer, of course, claro que pode, não é verdade? Que aí fica até deselegante. Então, você vai usar um por favor aí, ok? Então, yes, please, ok? Seria uma forma de responder, yes, please. Seria ótimo. That would be... Professor, um sim, obrigado, não entra no inglês? Fica mal colocado? Yes, thank you. Ou não? Não, aqui entraria, né? Yes, thank you. Sim, obrigado, poderia ser, né? Tranquilo. Ok? Não, sem problema, você poderia dizer yes, thank you. De qualquer forma, por favor, né? Você pode me ajudar? Por favor. Ou tudo bem. Sim, eu acho que geralmente você pode agradecer depois, né? Dele ajudar. Tá? Ou ainda, isso aqui é bastante usado também. Nossa, that would be great. Seria ótimo. Que em português também. Nossa, seria ótimo. Nossa, que bom, né? Então, são formas da gente poder responder a esse oferecimento de ajuda. Então, responding to offers, responder ao oferecimento de ajuda. O outro seria responding to a request for help, respondendo por uma solicitação de ajuda. Você pode me ajudar? Claro, né? Certamente. Posso te ajudar? Olha a diferença. Por favor. Tudo bem? Só para vocês entenderem um pouquinho as escolhas que a gente faz em termos linguísticos para pedir uma ajuda, para oferecer ajuda, para responder a uma solicitação, para responder a uma oferta de ajuda, tal. Isso aqui foi só para a gente fazer uma introdução no que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que é exatamente asking e offering help. Professor, isso que eu queria perguntar. Vai ter prova e vai ter a próxima aula? Porque acho que as notas fecham no sábado, não é? Não, meu prazo final para entrega das médias finais é dia 28. É dia 28. Tá? Então, eu acho que houve algum... o prazo final, para mim, aqui está como dia 28. Então, dia 16 a gente finaliza, tá? Que é a próxima aula. E aí eu já abro para vocês a atividade avaliativa, tranquilo.
Pode ser? Tudo Então, bem tá para bom, vocês? professor, obrigado. Tá bom? Então tá joia, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Nossa senhora, peraí que eu... Deixa eu ver se alguém... Só a Letícia, né, que não tá. Então tá ok, pessoal. Nenhuma dúvida mais? Deu para dar essa esclarecida, essa retomada aqui, né, importante. Ok. Então, obrigado pela presença, pela participação de vocês. E I'll see you next Tuesday. All right? Have a good week, everybody. I'll see you. Bye-bye.